numa das bicicletadas paulistanas, fiz uma alegoria em minha bicicleta simulando aquela capa do step do X-Sport. Lembro que parei ao lado de um X-Sport, brincando, falei pro motorista: te enganaram, ó, o original é esse aqui. Daí ele me respondeu: mas é a álcool. Se você tem um carro flex e usa álcool porque é mais barato, beleza. Agora, se está abastecendo achando que está fazendo um bem para a natureza, se informe melhor. Foram 3 vezes que eu cruzei o estado de São Paulo de bicicleta e, com base nos meus registros e observações, posso garantir que muita coisa mudou e, infelizmente, para pior. Falando do movimento das estradas, o aumento do número de carros foi estrondoso. A qualidade das rodovias não era como eu esperava. Nas rodovias privatizadas, o asfalto é bom e sempre tem acostamento. O problema é a sujeira da pista, que me rendeu várias câmeras furadas e um pneu cortado. Sem falar que é desagradável pedalar por essas rodovias. A paisagem é feia, o barulho é insuportável. Sempre que possível, até mesmo pela necessidade de ir parando nas prainhas do Tietê, optava pelas vicinais de asfalto ou de terra. As de terra eram mais agradáveis, haviam poucos carros, embora exigissem mais o preparo físico. Já as asfaltadas raramente tinham acostamento e você era obrigado a conviver com os motoristas insanos, pois, sabendo da ausência de fiscalização, a maioria abusava da velocidade, colocando a vida deles e a sua em risco. Apesar do risco, você incrivelmente se acostuma e passa a lidar com isso sem se estressar tanto. Mas o que mais me surpreendeu de forma triste foi a devastação que o cultivo da cana trouxe ao estado. Inspirado na savana, eu batizei esse novo bioma de São Paulo de sacana. A interpretação aí é livre. Não se planta nada no estado que não seja cana. Vi poucas fazendas de laranja na região de Limeira e apenas alguns sítios aqui e ali plantando algo diferente. Até as fazendas de gado, que eram abundantes, estão sumindo. Conversando com alguns fazendeiros, eles dizem que as usinas arrendam um terreno deles por 5 anos, cultivam, colhem, pagam e bem. Ao final do contrato devolve o terreno judiado e o dono tem que se virar para consertar os prejuízos que a monocultura da cana traz. Até porque, como é uma monocultura, a terra fica pobre e só a cana vinga. Mesmo assim, ela ainda perde qualidade. A cana precisa de muita água e deixa o solo arenoso, parecendo aquela areia de praia. Seca as nascentes, contamina os rios, tanto com agrotóxicos como a vinhaça, o garapão que falei nos capítulos anteriores, que é jogado de volta na lavoura e acaba chegando aos rios. Se estiver numa região com muitos canaviais e passar um caminhão fedido ao seu lado, ele está carregado de vinhaça. Aprofundando o tema que comentei no capítulo anterior, para cada litro de álcool é gerado cerca de 14 litros de vinhaça, e devido à quantidade de nutrientes como fósforo, nitrogênio e potássio, se transforma num excelente fertilizante. Em compensação, tem um potencial poluidor 100 vezes maior que o esgoto doméstico. Quando me aproximava de Barra Bonita, passei pelo meio de vários canaviais, e entre eles são formados uma espécie de córregos que carregam esse garapão para dentro da plantação. Como boa parte do cio de São Paulo não tem a proteção das matas ciliares, é impossível evitar que esse garapão não chegue aos rios. O resultado disso são as sinalizações de água imprópria que eu vi em Barra Bonita e grande infestação de algas que se proliferam em águas poluídas. Outro problema é o aquecimento local. O calor na região onde a cana é plantada é muito mais alto que em outras regiões. Nas poucas oportunidades que eu passei por regiões de mata original, a temperatura caiu uns 5 graus. O estado de São Paulo está devastado, tirando poucos parques do seu litoral, cerca de 90% da área do estado, que era tomada pela Mata Atlântica, virou plantação, e ao menos pelas regiões que eu passei, só dava cana. A mata ciliar que deveria proteger os rios inexiste, principalmente no Tietê e nos seus afluentes. Falando apenas do Tietê, por incrível que pareça, apesar do suposto projeto de despoluição do rio Tietê ter avançado, o rio na região do Médio e Baixo Tietê, após Barra Bonita, em 2010 estava bem mais poluído do que em 97. Resumindo, eu fiquei triste com o futuro do nosso estado. Se continuar caminhando nesse ritmo, em breve o Tietê e grande parte dos nossos rios não passarão de meros esgotos a céu aberto. Isso se eles não secarem, pois vivemos cada vez mais longos períodos de seca e desse jeito, o pouco de mata preservada que temos logo irá desaparecer. Sem falar do gado que sumiu do estado, que antes era um dos maiores produtores do Brasil. Mas para onde será que foi todo esse gado que sumiu de São Paulo? Você irá encontrá-los nos próximos capítulos e compreender o porquê nossa carne é tão mais cara hoje em dia. Por incrível que pareça, em 1997 nosso estado estava bem melhor e mais agradável para se pedalar. Triste ver tamanha regressão. Desde que eu escrevi esse livro até os dias de hoje, aprendi muita coisa e entendi melhor muitas coisas, principalmente depois que eu vim morar no interior do estado de São Paulo. Aqui perto de casa tem uma área grande onde plantavam 3 vezes por ano, mas atualmente alguns lugares
lugares dão uma safra só por ano e olhe lá. O motivo é a falta de chuvas e principalmente sua irregularidade. Aqui, principalmente em Olambra, você vai encontrar muita gente plantando em estufas. A produtividade é enorme, porque as instalações são preparadas para captar a água da chuva e com isso o produtor tem água o ano inteiro. As mudanças climáticas afetam esses produtores também, mas de forma mais significativa, aqueles produtores intensivos das megas plantações, as mecanizadas, ali o sistema é bastante destrutivo. Por isso que eu acho que a nossa saída seria o estímulo à agrofloresta. Se hoje a gente pegar 10% de toda a área que hoje se pratica agricultura intensiva, essa mecanizada dominada pela cana ou soja, e transformar em agrofloresta, isso vai alterar o regime de chuvas que nós temos. Lembra quando eu falei que ao passar numa área preservada, a temperatura caiu uns 5 graus? Mas por quê? Porque uma área florestada retém a umidade, ou seja, a água. Faça o teste você mesmo. Procure uma área mais florestada, perto da sua casa, perto de um rio, um parque. Repare no solo e veja como ele está mais úmido, mesmo numa época de seca. Eram nessas regiões que a gente ia procurar minhoca quando moleque. Quando a gente pratica uma grande monocultura, como a terra passa muito tempo exposta ao sol, a água que tem ali evapora. As minhocas e toda aquela biodiversidade que vivia ali naquele solo acaba morrendo e isso deixa o solo mais pobre. Por isso é necessário tantos fertilizantes, pesticidas, agrotóxicos e a irrigação para que o produtor tenha algum tipo de lucro. Agora, numa plantação no modelo agrofloresta, o solo não precisa de fertilizantes porque ele já é rico e úmido. Você não precisa de pesticidas, as pragas vão continuar ali. A diferença é que ela pode atacar outras plantas. Assim, dificilmente uma praga vai causar um grande prejuízo para uma produção. Com essa pequena transição de 10% para a agrofloresta, se ela for geograficamente trabalhada, o clima ficaria mais estável, porque as florestas retêm umidade, controlam melhor os ciclos das chuvas e tornam o clima mais fresco. Com certeza você já ouviu o termo Terra da Garoa. Era assim que a cidade de São Paulo era popularmente conhecida. E sabem por quê? Porque era muito comum a cidade amanhecer com uma neblina, uma leve garoa, principalmente nas transições das estações. Era normal rolar uma pequena garoa no final da tarde. Mas por que havia essa garoa? Eu lembro dessas garoas na minha infância, na década de 70. Era comum a gente brincar nos terrenos baldios, porque tinha muita mata na cidade e no nosso entorno, e todo esse verde mantinha o clima mais agradável. Mas São Paulo passou por muitas mudanças em menos de 20 anos. O asfalto, a canalização de rios, a derrubada do verde que dominava a cidade, fez a terra da garoa virar a terra das tempestades. Por isso precisamos buscar no passado a solução para os nossos problemas atuais e futuros. Como a gente faz essa mudança? Primeiro, nós, enquanto população, precisamos ter informação, com base na ciência, de qual o melhor caminho a seguir. Só assim, criando um inconsciente coletivo que deseja uma mudança, é que a gente vai conseguir escolher como representantes pessoas que vão lutar por essas mudanças, e não, como infelizmente temos feito, escolhendo pessoas que estão fazendo o oposto, não apenas negando o problema que vivemos, quando não estão combatendo gente como eu, que há anos vem estudando o tema na busca de soluções viáveis. Mas chega de textão, vamos encerrar logo essa saga por São Paulo, porque amanhã estaremos no Mato Grosso do Sul, mais um estado onde tive experiências maravilhosas. Por favor, deixa aí aquele like. Sei que esse texto pode ter deixado algumas pessoas meio confusas, incomodadas com essa realidade, mas essa informação vai te ajudar a compreender o que eu descobri no decorrer da viagem, principalmente quando eu chegar pedalando na região da Amazônia. E comenta aqui no vídeo o que você acha sobre o que eu escrevi, e caso não concorde com o que eu falei, coloque aqui seu ponto. Mas eu peço um favor, seja educado, vamos debater ideias. Eu não tenho problema em conversar com quem tem pensamentos ou ideias diferentes. Só não tenho paciência para ataques pessoais. Quer atacar meus argumentos? Manda bala. Mas atacar um mensageiro, desculpa, mas eu vou te bloquear. Sei que essa ameaça não cabe para a maioria de vocês, mas eu sei melhor do que vocês que tem uma pequena galera que parece viver só para atacar quem pensa diferente. E é com eles que eu tô falando, beleza? Se ainda não é inscrito, dá essa força aí pra gente. Quando esse vídeo for pro ar, eu espero que a gente já tenha batido os 10 mil inscritos e sua inscrição vai ajudar demais. Aqui, ó, você consegue assistir o vídeo onde eu chego na foz do Rio Tietê. E aqui, ó, se você for bruto, vai saber por que não quiseram mudar o nome do estado do Mato Grosso do Sul para estado do Pantanal. Um forte abraço e até breve.